Boa noite! Que delícia estarmos aqui para mais uma aula, onde a Ana Cláudia vai compartilhar com a gente, mas assim, ó, essa aula tá tão maravilhosa, gente, porque ela é uma aula direcionada para nós mulheres. Hoje o público está totalmente feminino aqui, e a Ana Cláudia vai abordar os benefícios dos óleos essenciais para nós mulheres, para nossa saúde, para o nosso autocuidado, para o nosso bem-estar, com questões específicas que só quem é mulher sabe como é. Então, assim, gratidão por vocês estarem aqui. Quem está assistindo essa aula também gravada, que você fique até o final, porque a cada comentário, a cada coisa compartilhada aqui, pode ser exatamente o que você precisa ouvir, resolver o teu problema, tá bom? Hoje. Então, eu vou passar a voz para Ana Cláudia. E, Flor, se apresente, a sala é sua, pode falar e abrilhante nós com esse mundo de conhecimento que você tem, tá bom? Gratidão. Obrigada, Fabíola, obrigada às pessoas que estão aqui conosco hoje. Eu sou Ana Cláudia, sou bióloga, sou uma consultora de bem-estar da terra, gosto muito de estudar os óleos essenciais, então fico sempre muito animada quando eu sou convidada para dar uma aula, né? Eu sou professora, eu gosto. Então, muito obrigada pela oportunidade, Fabíola, nossa equipe é demais, né? A gente está sempre se apoiando, então, muito obrigada. Falar de hormônios e saúde da mulher, para mim é relativamente fácil, né? Porque eu já estou menopáusica, né? Eu já passo aí, já estou quase com 60 anos, então eu vivi, né, todas as etapas, né, do ciclo de fertilidade, e agora, no outro momento da minha vida, e falar de hormônio também é muito interessante para mim. Eu gosto muito dessa parte de sistema endócrino, né? Então, falar de hormônio é falar de substância química que é produzida pelo nosso corpo por órgãos especiais chamados de glândulas, que produzem e, mediante uma sinalização do nosso corpo, liberam essas substâncias químicas para a corrente sanguínea, né? Então, existe aí uma diferençazinha entre os hormônios que caem na corrente sanguínea e aqueles que não caem na corrente sanguínea. E aí eles não são chamados de hormônio, né? Por exemplo, o pâncreas, né? O pâncreas ele produz, né, hormônios, ou seja, substâncias químicas que são excretadas e caem na corrente sanguínea, como é o caso, por exemplo, da insulina, né? E também produz outras substâncias, mas que também que saem, né, que são excretadas, mas que não caem na corrente sanguínea, caem em cavidades, como, por exemplo, o suco pancreático, né? Então, o suco pancreático ele não cai na corrente sanguínea, logo, ele não é chamado de hormônio. Só é hormônio a substância química produzida pelo corpo que é lançada na corrente sanguínea. E os hormônios, eles têm uma característica, né, muito interessante. Dificilmente eles vão agir no local onde eles são secretados. E daí porque a necessidade deles caírem na corrente sanguínea. Olha a sabedoria, né? Eles caem na corrente sanguínea para que eles possam chegar até o alvo, a célula-alvo, o órgão-alvo, né? Que é onde nós vamos poder verificar a ação daquele hormônio, né? E os hormônios são controlados, né, por estímulos que muitas das vezes vêm de outras glândulas, vêm da concentração da própria substância no nosso sangue, né? Então, se o corpo percebe que aquele hormônio já está presente no nosso sangue, numa determinada quantidade, essa percepção inibe a glândula
para mais liberação, né? Então, são vários os fatores de controle, né, hormonal, dependendo da glândula, né, do tipo de hormônio, né, que a gente está aí se referindo. Então, uma coisa muito importante é que os hormônios sexuais, né, que são secretados pelas nossas gônadas, né, eles são controlados pela hipófise, que é controlada pelo hipotálamo. E daí, né, é uma grande vantagem para a gente usar óleo essencial, porque quando nós usamos o óleo essencial, né, da forma aromática, o hipotálamo,zinho que é uma regiãozinha lá do nosso sistema límbico, ele é estimulado e ele, então, faz o controle sobre a hipófise, e a hipófise, então, vai controlar as nossas gônadas na secreção ou na inibição para os hormônios sexuais. Quando a gente fala de saúde da mulher e hormônios, a gente está falando aí, né, dos hormônios sexuais e de muitos dos sintomas, né, tanto que a gente percebe, principalmente, né, quando há um desequilíbrio nessa secreção, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Vamos falar de que forma alguns óleos podem nos ajudar nessa nossa saúde, né? E eu vou tentar aqui resumir ao máximo possível, tá bom? E se alguém for tendo dúvidas, vai colocando no chat, a Fabiola vai me ajudar. Eu peço desculpas que eu estou no celular, eu estou sem meu computador, então Fabiola vai passar para mim a apresentação e nós vamos conversando, tá bom? Fá, por favor, pode iniciar aí a transmissão. Isso, então Já vamos lá. está, isso, já está na tela, meu amor. Isso, obrigada. Então, falar de óleo essencial é também falar de substância química, assim como os hormônios, né? Só que são substâncias químicas que o nosso corpo não produz, né? Mas que podem nos ajudar no controle desses hormônios no nosso corpo. Tá? São produzidos os óleos essenciais por plantas, né? Nós já falamos isso aqui em algumas aulas. Não são todas as plantas que produzem os óleos essenciais, mas esses produtos são 100% naturais e chegam para nós desta mesma forma, né? Daí a importância da gente usar os óleos certificados, né, com o CPTG, que a Doterra nos brinda, né, com vários estudos, com vários testes, para que nós tenhamos segurança no óleo, no uso do óleo, sabendo que ele não tem nenhum tipo de contaminante, sabendo que ele é potente, que ele vai entregar o resultado que nós esperamos, né? Salvo aí algumas características individuais, obviamente, nós somos diferentes, né? Mas ele entrega o que a empresa, né, diz que o benefício. Uma outra coisa muito importante é a gente participar das aulas, né, para exatamente aprender o uso de forma segura, né? Então, os óleos, eles são seguros, sim, já por natureza, né, como chegam para nós, e é importante a gente também estar em constante desenvolvimento pessoal para usar com segurança. Ele também nos entrega uma efetividade, né? Como a gente falou, os óleos por si só, pela sua potência, eles são eficientes e eficazes, mas tem em si, né, tanto a segurança quanto a eficiência vem pela própria natureza dos óleos. Ele é seguro porque ele é natural, ele é biocompatível com o nosso corpo, né? Ele é eficiente porque ele é lipossolúvel, que é uma característica dessas moléculas, né? Elas são voláteis e elas reagem com lipídios, né? Não tanto com a água
né? Que aí quem reage com água é hidrossolúvel. E quem reage com lipídio é lipossolúvel, ou seja, os óleos essenciais, esses compostos, eles têm facilidade de diluição em gordura, né? Em lipídio, por isso ele é chamado de lipossolúvel. E daí vem a eficiência dos óleos essenciais para a nossa saúde, porque ele é capaz de penetrar nas nossas células, porque a barreira que as nossas células possuem é lipídica, né? É uma dupla camada de lipídios com proteínas, né? Então, quando nós temos, é, quando nós temos, né, a entrada do óleo na célula, que passa por essa camada, né, de revestimento que todas as nossas células possuem, chamada de membrana, ele vai poder ajudar o funcionamento das nossas células internamente, né? O que é uma maravilha, que os nossos compartimentos celulares, né, eles têm funções específicas e individuais. Então, os olhos vão poder agir e ajudar especificamente o trabalho global da nossa célula, tá bom? E uma terceira característica é a acessibilidade, né? Eu acho que, acho não, é o meu pensamento, né? Eu tenho certeza que eu prefiro hoje usar um produto natural, com qualidade, 100% natural, do que ir para outro produto que vai me dar aí algum efeito colateral, que eu vou estar usando para me ajudar com um determinado órgão e, sem saber, eu vou estar ferindo outro órgão, né? Então, para mim, né, é segurança isso também, e a acessibilidade, porque eu, para ser muito sincera, né, e espero aqui não magoar ninguém, eu não acho óleo essencial caro, né? Caro para mim é o produto que eu compro na farmácia, porque ele tem um custo muito maior para mim quando eu faço uso dele, que a gente aqui não está falando só de preço, a gente está falando de valor, né? E se a gente for pegar os óleos da doTERRA, é óbvio que, pela sua complexidade de produção, nós vamos encontrar óleos que vão variar em todas as faixas e que a gente pode, né, tá aí escolhendo. Não, eu posso esse aqui eu vou deixar para resgatar, né, um pouquinho mais tarde com os meus pontos, porque essa é uma vantagem de ser membro da Terra. Então, para mim, é muito acessível, se a gente for levar em conta, por exemplo, que esse olhinho aqui de laranja, ele custa aproximadamente R$ 30, né? E vem 80 gotas. Então, divide aí 30 por 80 e a gente vai ter centavos o valor da gota. E isso, para mim, é muito importante, né? Saber que eu tenho essa oportunidade. E é um valor, né, gente? Não é só preço. Três formas de uso, né? O aromático, o tópico e o interno. Aqui, lembrando que o aromático você pode inalar diretamente do vidro, né? Eu adoro essa prática, eu tenho 24 horas por dia comigo o meu cordão, eu estou sempre usando os óleos aqui no meu cordãozinho. A forma aromática, para mim, para mim, tá, gente? Claro que o uso aí varia, mas para mim é uma das mais eficientes, né? O tópico maravilhoso, porque, claro, quando eu tenho um problema localizado, é nesse local que eu vou passar o óleo essencial. Então, nesse caso, o mais eficiente vai ser eu fazer o uso tópico. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho essa diferença, né? E o uso interno, que eu também recomendo para aqueles óleos que podem ser ingeridos, porque vale a gente ressaltar
que nem todos os óleos essenciais podem ser ingeridos, tá? Então, aqueles que podem, eu também recomendo bastante o uso interno, não tenho nenhuma restrição quanto ao uso interno. Uma coisa que se falou muito, né, na internet, logo no início da doTERRA, que ela pregava o uso interno. Como é que bota na água? Todo mundo sabe que a água não dilui o óleo. Gente, a função de você colocar o óleo essencial na água para fazer o uso interno não é diluir o óleo. A função é a água é um veículo apenas da ingestão. Então você coloca na água e bebe a água, que é uma forma também de você saborizar, né, a sua água, né? Tomar uma água com gostinho de limão, uma água com gostinho de tangerina e está fazendo bem ao seu corpo. Então, não é usar óleo essencial na água, não é para diluir, mas é apenas um veículo da ingestão. Você pode ingerir de diversas formas, não necessariamente na água. Eu mesmo já cansei de falar aqui que eu adoro saborizar os meus azeites, né, para colocar nas minhas saladas. Então, isso aí a gente tem outras maneiras, né? Fabi, eu vou pedir para você pular. Aqui é um mapa, né, mostrando, né, a parte da diversidade do cuidado que a doTERRA tem de pegar o óleo de cada região, do habitat natural da planta, que isso faz total diferença na qualidade do óleo, porque isso influencia nos componentes químicos que esse óleo vai ter e nas quantidades desses componentes químicos, tá certo? Então, isso a doTERRA tem um cuidado, né? Por isso que eles são seguros e eles entregam aquilo que a doTERRA diz que ele vai entregar, porque ela sabe de onde ela está pegando, né, essas plantas, ela sabe, ela faz testes, ela tem todo um controle, né, não apenas do tipo de química que existe naquele óleo, mas na quantidade desses componentes, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a saúde, né, da mulher, os hormônios. Eu quero já começar falando que óleo essencial, ele não tem açúcar, ele não tem gordura e ele não tem proteína. Ana, então por que é chamado de óleo? Ele não tem gordura? Não, ele não tem gordura. É porque a molécula que forma o óleo, né, o tipo de molécula, ela é semelhante aos ácidos graxos, mas é semelhante. São os ácidos graxos que formam os lipídios, tá? Mas a denominação óleo não significa que tenha gordura nos óleos essenciais. Tá? Os óleos essenciais não possuem açúcar, não possuem gordura e não possuem proteínas. Isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, né, por causa da saúde da mulher. Tem muitas pessoas que estão em processo de emagrecimento ou são diabéticas, né, e elas se preocupam com isso. Então, gente, vamos relaxar, tá? Óleo essencial é formado por outros tipos de moléculas. Falando do ciclo menstrual, né, nós separamos aqui 3 óleos, né, o Deep Blue, a lavanda e o Clerical. Falando da lavanda com o Deep Blue, a gente está falando aí de mulheres que têm um ciclo menstrual doloroso, né? Então, a gente pode reunir, né, o Deep Blue com a lavanda, fazer uma misturinha, ou podem ser utilizados de forma separada também, não tem problema, tá? Dilui e faz uma massagem, olha o uso tópico, né, naquelas regiões que ficam mais doloridas durante o ciclo menstrual. Tá? Então, aqui a gente está falando diretamente para aqueles ciclos dolorosos. Tá? Uma outra maneira de usar a lavanda é internamente ou aromaticamente. Tá? O Deep Blue, não. O Deep Blue apenas uso tópico. Mas a lavanda, né, caso você esteja muito agitada, muito irritada,
irritada, que a gente fica, né? Algumas mulheres sofrem, né, com essas alterações de humor. A gente também pode se valer da lavanda no uso aromático ou pinga uma gotinha sublingual, também vai dar uma acalmada na ansiedade, nessas alterações de humor. E eu, particularmente, amo de paixão o Claricalme. O Claricalme, ele foi assim meu aliado, né? Ele é um mix de óleos essenciais. Ele tem a salve-esclareia, ele tem a lavanda, ele tem bergamota, que trabalha a autoestima, maravilhosa, camomila romana, um calmante maravilhoso. Tem o ilang-ilang para desequilíbrio hormonal, tem palma rosa, ou seja, ele é um mix de óleos essenciais. Ele é desenvolvido para nós, para esse período, para a saúde da mulher, principalmente no ciclo menstrual. Então, eu recomendo, uso até hoje, mesmo já sendo menopáusica, eu já não tenho menstruação há praticamente 3 anos, eu continuo usando o Clarical. Tá bom? Vamos para outro. Falando da menopausa, ali atrás, gente, é para qualquer idade, tá? Pode usar desde a adolescência até a fase da mulher, do ciclo menstrual, e também na menopausa ele também é recomendado, como eu falei agora, o Claricalme eu também continuo fazendo uso, mas para a menopausa e principalmente, né, a pré-menopausa, que é chamada de climatério, é um excelente óleo, o Claricalme, para nos ajudar com as oscilações que a gente tem, né? Não só o Claricalme, como o Peppermint. Todo mundo fala, né, na menopausa, aquelas ondas de calor que são assim enlouquecedoras. Eu tive, mas depois que eu passei a usar o Claricalme, eu não tive mais, né? Então, equilibrou. Então, para quem tem essas ondas de calor, né, o Claricalme também é um excelente óleo. E o Peppermint. E o Peppermint para uso tópico, tá, gente? Vamos usar para as ondas de calor, a gente usa aqui, ó, embaixo do pescoço, dilui no óleo de coco, tá, gente? Sempre. Ó, uso tópico é uso diluído. Dilui no óleo de coco e o local para passar é aqui, ó, embaixo do pescoço, essa região aqui, logo abaixo do pescoço, tá? E no baixo abdômen. Tá? Então, uso tópico do Peppermint para onda de calor. Se você for usar, né, para um desequilíbrio hormonal outro, que não sejam as ondas de calor, aí você pode usar nos pontos de pulsação, tá? Nuca e sola dos pés. Uso tópico. Tá? O Claricalme já vem diluído no rolãozinho. Eu passava na nuca, aqui embaixo do pescoço, principalmente aqui nos pulsos, porque eu gosto de inalar também, faço uso tópico e inalatório, então eu gosto muito do uso dessa parte aqui de pulsação, né? Na parte dos pulsos, tá bom? Dois outros óleos que nos ajudam bastante, né? É o ilang-ilang e o gerânio, né? O gerânio é para aquelas situações em que nós temos excesso de emoção. Quando a gente percebe que está muito sensível, né? Que ou está brigando à toa, né? Para o lado positivo e negativo, está chorando à toa, está se emocionando, ou seja, percebeu que tem um desequilíbrio emocional, que você está em polos, use o gerânio, tá? De forma aromática, né? Para o desequilíbrio hormonal e também para o excesso de emotividade. Então, faça o uso aromático do gerânio, tá bom? O ilang-ilang, ele já está mais voltado
para a parte da fertilidade, né? Quando a gente percebe uma baixa libido, quando a gente percebe uma angústia emocional, aí eu não estou no extremo, tá? Eu estou na angústia. Quando eu estou com o coração partido, gente, é muito interessante, né? Que na menopausa, ou quando a gente está no ciclo menstrual, porque quando eu estava no meu ciclo também, eu tinha muito essa variação, né, de humor. Às vezes eu me sentia assim, de coração partido, sem saber por quê, né? Abandonada, deixada de lado. E no dia era tudo questão de desequilíbrio hormonal. Então, o ilang-ilang, maravilhoso, também faça uso de forma aromática, tá bom? E interessante que tanto o ilang-ilang quanto o gerânio, eles estão presentes no claricalmo, tá? Então, a gente pode aí já ter o efeito, né, dessa já ajudar a gente, né, usando o claricalme. Mas se você tiver muito pontual e muito aguçada num determinado sintoma, né, aí que você do desequilíbrio hormonal, aí então você pode fazer o uso individualmente também, tá? Aí varia de caso para caso. Uma outra coisa que ajuda muito, que a gente sabe, né, é a reposição, é a suplementação, não é nem reposição, né? É a suplementação de ômega, que são ácidos graxos, né? Toda a parte de complexo, né? Ômega, que nos ajuda bastante na saúde, no equilíbrio hormonal, aí falando de funcionamento de organismo como um todo, tá? E também as vitaminas e minerais, que a gente já tem falado bastante aqui nas aulas da importância desses micronutrientes para o nosso corpo. Então, também recomendo acrescentar esses suplementos, principalmente, né, para a parte energética. Muitas das vezes, durante o ciclo, né, e na menopausa, a gente se desanima, a gente fica esgotado, né? Então, nesses momentos, principalmente, né, se a gente estiver fazendo uso do ômega e do complexo vitamínico, a gente vai ver que muitos desses sintomas vão simplesmente sumir da nossa vida. E eu tenho hoje uma energia como se não fosse menopáusica, tá bom? Então, realmente, isso é muito importante. Essa semana, minha mãe me ligou. Minha mãe tem 83 anos. Ela virou para mim e falou assim: filhinha, não esquece de trazer minhas vitaminas. As minhas vitaminas acabaram e, nossa, como eu percebo a diferença no meu dia a dia, né? Então, a mamãe faz uso diariamente tanto, né, do VM Complex quanto do ômega, né? Então, é o conjuntinho dela diário, meu também. Então, gente, não tem idade, tá? E aqui uma receitinha, né, de um lubrificante natural. A gente sabe que nessa época há um ressecamento natural, né? Então, bota aí meia xícara de óleo de coco fracionado, um quarto de xícara de aloe vera, uma colher de chá de vitamina E e 3 gotas do Clarissage. Clarissage é um óleo essencial também, excelente para o equilíbrio hormonal, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos falar agora da saúde da mulher como um todo, né? Claro que vamos continuar dando uma ênfase à parte hormonal, mas a saúde da mulher não é só ciclo menstrual, né? E menopausa. Vamos falar da saúde de uma maneira geral. Óleos que nós consideramos importantes, né? Não são os mais importantes, tá, gente? Eu acho que cada um aqui vai descobrir quais são as suas preciosidades pelas suas características individuais, mas a gente vai trazer aqui algumas sugestões, tá? Então,
o Serenity. Por que o Serenity? O Serenity é um óleo que ele vai poder, é um mix de óleos essenciais, tá bom? Já começa por aí, então a gente tem, né, vários óleos nos ajudando no Serenity, né? Olha, nós temos a lavanda, o cedro, o rude, que a gente não tem ele na forma individual, mas ele faz parte desse mix. A gente tem o lang-lang, a manjerona, a camomila romana, vetiver, a gente tem o sândalo havaiano, ou seja, só top, né, óleos que estão ali, né, entre calmantes e estabilizantes do corpo humano. Por isso que o Serenity é indicado para insônia, é indicado para ter qualidade de sono. O nome já diz, né, gente? Serenidade, né? Para estresse, ansiedade, tensão, alterações de humor. Olha nós aí de novo no ciclo menstrual, né? É utilizado para tensão muscular e para cuidados com a pele, né? Então, o Serenity também, de uso tópico, né, na área de interesse, a gente pode diluir e fazer o uso tópico, assim como a tensão muscular. A gente dilui e faz uma massagem naquele local e muitas das vezes a gente sente que tem uma tensão. Tá? A gente conhece muito o Serenity para insônia e ansiedade, mas esquece que existem outras propriedades que podem também nos ajudar no nosso dia a dia, né? O Zengeste, que é o óleo para um funcionamento gastrointestinal, né? Muito importante, é o mix, né, de óleos essenciais. Nós falamos dele ontem, então quem não assistiu a aula de ontem, por favor, né, entra lá no Instagram da Fabiola Muniz Flor, a aula está gravada lá, que a gente falou sobre a saúde gastrointestinal, né? A cólica é muito grande às vezes, né? E solta o intestino. Eu não sei se todas têm essa propriedade, né? Mas eu, muitas das vezes, quando eu ficava, né, no meu ciclo menstrual, eu tinha, né, às vezes, as fezes mais moles, eu ia com mais frequência ao banheiro. Então, o Zengeste, ele pode nos ajudar também para essas situações. E o Tea Tree, né, que é o melaleuca, que é o óleo que fica no meu banheiro, né? Eu simplesmente uso tea tree para tudo, de forma tópica. Eu tenho o rolãozinho do tea tree, eu gosto de comprar um melaleuca já diluído, né? Mas ele também pode ser usado, né, topicamente, se for um caso, por exemplo, de uma acne. Você pode molhar o dedo, né, na parte superior do vidro, né? Então você faz assim, né, balança, ó, pega aqui e coloca na sua região de interesse ali, na acnezinha, né, ou na feridinha, para poder ajudar, né, a desinfeccionar e cicatrizar. E aqui a gente tem para baixa energia também, que muitas das vezes nos acomete bastante, né, uma receitinha para você colocar no difusor. São 3 gotinhas do laranja e 2 gotinhas do peppermint. Eu uso muito essa receita, tá, gente? Direto no meu difusor, principalmente quando eu estou trabalhando. Eu boto no difusor aqui na minha mesa de trabalho e eu uso laranja com peppermint ou eu uso o limão siciliano com o peppermint. Tá? O laranja é mais quando eu tenho a necessidade de me sentir mais feliz fazendo aquilo, porque nem sempre a gente está fazendo o que gosta, né? Às vezes é responsabilidade e a gente tem que fazer, né? Então, às vezes não tem muita alegria, mas aí eu uso o laranja, né? E naqueles dias que eu estou mais dispersa, que eu preciso mais de foco, eu uso o limão siciliano com peppermint. Tá? Então, eu vou aí mudando um pouquinho
essa receita de acordo com a minha necessidade ali na hora de eu fazer o meu trabalho ou quando eu estou sentindo uma baixa energia. Eu gosto muito, né, de usar óleo essencial, então eu estou sempre variando. Próxima, Fá. Ana, só compartilhar uma experiência pessoal também, que o melaleuca, ele pode ser usado para casos de candidíase. Tem muitas Isso, mulheres que sofrem com isso, né. No meu caso, eu conheci a doTERRA, os óleos essenciais, por conta do melaleuca e dessa experiência. E aí você pode, naquela receitinha de lubrificante, trocar o Clary Sage pelo melaleuca, para sim. passar, né, na região, na vulva, no canal vaginal. É uma receitinha também bem legal de fazer e para mim me salvou. Quem nunca, Sim, né, sofreu de candidíase também. muito bem lembrado, Fabiola. E eu esqueci de comentar, muitas mulheres usam 2 gotinhas na parte interna da, da peça íntima, né? Da calcinha, para ali no fundilho, 2 gotinhas de melaleuca para poder ajudar também nessa situação de candidíase. Tá? Pode fazer banho de assento, bota gotinhas de melaleuca na água, faz banho de assento. É um excelente antifúngico, antimicótico, antimicrobiano, tá bom, gente? Vários usos aí para melaleuca na nossa saúde, no nosso dia a dia. Obrigada, Fabiola. É um outro ponto que a gente gostaria de abordar na saúde da mulher é, às vezes, a compulsão alimentar, né? Que muitas das vezes também pode vir como uma fuga, né? E independentemente do da época do mês, né? Se a gente está num ciclo menstrual ou não. Mas muitas mulheres relatam, né? E isso eu acho que é a maioria, que tem aquela vontadezinha do doce quando estão na fase menstrual, né? Ficam loucas para comer um docinho. E aí por isso que a gente trouxe, né, esses óleos. O Smart Sace, a doTERRA é um mix, né, mas a doTERRA substituiu, aprimorou essa fórmula, né, para o MetaPower, né? O Smart Sace ele nem é mais comercializado, não que eu saiba, né? Então, ele foi substituído por esse mix poderoso, né, que é um mix metabólico, que é chamado de MetaPower. O MetaPower ele tem o grapefruit, que é esse óleozinho que está aqui do lado, que eu vou falar dele de forma individualizada, também porque ele é muito importante para a gente nessa situação, né? Mas o MetaPower já tem o grapefruit, tá? Ele também tem o limão siciliano, hortelã-pimenta, ele tem o gengibre, ele tem canela. São alguns óleos, né? Então, ele vai poder nos ajudar, não apenas com a compulsão alimentar, mas também com equilíbrio para perda de peso, né? Ele vai ajudar a equilibrar o nosso metabolismo como um todo. Lembram que eu falei que o metabolismo é o conjunto das reações químicas que todas as nossas células elas realizam? Então, nós vamos estar ajudando a esse perfeito funcionamento, né, das nossas células, no trabalho das nossas células e, claro, em consequência disso, no trabalho dos tecidos, no trabalho dos órgãos e no equilíbrio do corpo. Então, quem hoje tem, né, uma compulsão pelo doce, eu aconselho sempre o uso do MetaPower. Ana, de que forma você recomenda? O MetaPower ele pode ser utilizado das 3 formas, né? Eu uso da forma aromática e uso também da fórmula em soft gel, para fazer o uso interno, né? Mas o uso aromático também é muito eficaz. Por quê? Porque o centro de controle da saciedade, né, é no sistema límbico. Então,
Fazendo o uso aromático, a gente aciona o sistema límbico e ali, então, essas moléculas já vão fazer o controle dessa saciedade. Então, especificamente para a compulsão, eu indico o uso aromático, assim como do grapefruit, né? Pode ser utilizado das 3 formas, mas para a compulsão eu recomendo o uso aromático pelo mesmo motivo, né? Quer controle de saciedade, quer controlar o apetite, você faça o uso dos óleos da forma aromática devido ao centro de controle estar no sistema límbico. Então, a ação é mais rápida até, tá bom? Libido, a gente já falou um pouquinho, né? Quando falei do ylang-ylang, eu falei que ele era um óleo importante para baixa de libido, e durante várias fases da vida, a gente, no desequilíbrio hormonal, pode sofrer de baixa de libido, não somente, né, no climatério, que é o período pré-menopáusico, não apenas na menopausa, mas durante toda a nossa vida nós podemos, sim, ter uma baixa de libido. Então, o ylang-ylang é espetacular nesse sentido, né, nesse desequilíbrio hormonal. Tá? O Rolon, que eu falei, que é o clarissage, que também tem o ylang-ylang, que vai poder nos ajudar. Tem lavanda, tem bergamota, que aumenta a autoestima, é um autocuidado a mais aí para aumentar a nosso desejo sexual. Né? Tem a palma rosa, que é um óleo sensacional para esse autoacolhimento, né, para nos animar. Então, e tem um outro óleo que é o Whisper. Eu não sei se todas vocês já conhecem o Whisper. O Whisper, ele é um outro óleo essencial, um outro mix de óleos essenciais, né? E que ele também funciona como um perfume individual. Para cada indivíduo, né, para cada usuário, ele vai ter um cheiro diferente, porque é muito interessante, ele reage com a química do nosso corpo. Então, além de ser um perfume que a gente pode usar como perfume, para a parte, né, de saúde da mulher, ele entra sendo desenvolvido especificamente para a gente. Ele atua também como um estabilizador de humor. Olha só que coisa maravilhosa, tá bom? Ele dá o suporte glandular, temos óleos que dão o suporte glandular para as nossas glândulas, então ele é um apoio ao sistema endócrino e, além disso, ele vai trabalhar o nosso humor, nossas alterações de humor. Ele já vem num vidrinho Rolon, né? Então a gente já está pronto para o uso e a gente também passa naqueles pontos de pulsação, na nuca. Eu gosto muito de usar aqui, ó, nessa região do pescoço, o whisper, porque eu uso como perfume, né? Então eu passo aqui no cangote, como a gente chama, né? Nunca se sabe, né? Receber um cheiro no cangote, então eu passo no cangote, eu passo aqui nessa região do rosto também, tá? E aí fica a dica. Para energia, né? Tem uma receitinha ali, Fabiola, vamos só rapidamente. Para energia sexual, né? Coloca num rolãozinho 15 gotinhas de clarissage, equilíbrio hormonal, lang-lang, são 10 gotas, equilíbrio hormonal, e 5 gotas de lavanda e completa com o óleo vegetal, o óleo de coco no caso. Então, 15 gotas de clarissage, 10 gotas de lang-lang, 5 gotas de lavanda e você completa com óleo essencial, faz ali o seu rolãozinho e fique à vontade. Tá bom? E boa sorte! Né? Para o emocional, bom, gente, para o emocional a gente ficaria aqui horas falando, né? Mas vamos falar de 5 olhinhos, né, que podem nos ajudar também nessa parte emocional. Nós falamos já aqui
de alguns, como, por exemplo, o Lang Lang, que a gente viu, né, a parte da angústia emocional, do desequilíbrio hormonal, do coração partido, né? Então, Lang Lang de forma aromática. O outro óleo que eu adoro é o Balance, né? Então, o Balance ele é um mix desenvolvido. O nome já diz, né, gente? Balanço, equilíbrio, desenvolvido para o equilíbrio hormonal, né? O vetiver, eu uso muito vetiver, né? O óleo que me traz para o hoje, me traz para o agora. Eu adoro o cheiro de raiz, né? O óleo vem de uma raiz, é destilado de uma raiz. Então, eu gosto muito de misturar o vetiver com o lavanda no meu difusor, né? Até porque eu faço ali uma composição, né? O lavanda é muito doce e o vetiver é terroso. Então, eu misturo os dois e boto no meu difusor à noite, tem um sono maravilhoso. E uma outra mistura que é excelente é o laranjinha com o lavanda. É o calmante e o antidepressivo, né? Então, trabalhando aí a ansiedade. O vetiver também, né? Ele é excelente tanto para ansiedade quanto para depressão, né? Ou seja, aquela pessoa que vive no amanhã ou que vive no ontem, né? Porque ele traz a gente para o hoje, foi o que eu falei, ele para mim, ele é assim fundamental no meu dia a dia, né? Para me dar esse aterramento, né? Essa fincar nos meus objetivos hoje, o que eu preciso fazer hoje, não ficar lamentando pelo ontem e muito menos ansiosa pelo amanhã. Então, a reunião desses óleos, eu uso todos, tá, gente? Dependendo do dia, é o que eu falo, dependendo do dia, a gente vai aí colocando no difusor à noite, colocando no difusor no trabalho, colocando, né, no seu cordãozinho, usando de forma palmar, ou fazendo uma massagem, né, no Lang Lang, coloca com o óleo de coco, faz uma massagem no baixo ventre, enfim, tem aí, de acordo com a sua disponibilidade na hora, né? Dependendo da sua necessidade, você pode tá vendo qual é a melhor forma de você utilizar. Aqui algumas sugestões, né, para o uso, para o emocional. Coloca num banho, numa banheira, faz um relaxamento com óleo essencial, antes de dormir, no seu difusor. Pode também, uma coisa que é muito legal, faz o uso aromático e depois passa a palma da mão na fronha do travesseiro, né? Vai ficar ali o cheirinho do óleo e você também ajuda a relaxar, a roupa de cama fica perfumada, faz um spray com os óleos essenciais e bota na roupa de cama, vai ser bom para você e para o seu marido também, botar no difusor. É todo mundo, né, gente? Não é só a gente, é a saúde da família, né? Aproveita, faz uma massagem relaxante, né? Aproveita os pontos da reflexologia no pé, faz autocarinho, né? É autocuidado, é autoamor, faz um momento de relaxamento, faz um momento de automassagem. Então, ficam aí algumas dicas. Tá? E, né, temos tantas possibilidades, né, e tanto prazer em se autocuidar e cuidar daqueles que nós amamos, que a gente sabe que ser membro da Terra é vantagem, né? Então, eu convido vocês a conhecerem essas possibilidades de cadastro, né? A Doterra é uma empresa que nos dá várias vantagens. Além da gente ter o benefício dos olhos, a gente ainda tem vantagens em fazer parte de um clube, né, que a Doterra nos coloca à disposição, né? Comprando kits de cadastro, você economiza, porque vem 12 óleos, ou mais até, mais produtos, né? E você paga um preço menor do que o preço que seria vendido normalmente.
nós, como membros da doTERRA, nós temos 25% de desconto. E quando a gente compra o kit, a gente ainda tem mais desconto ainda, né, gente? Quando a gente compra a dúzia da banana, fica mais barato do que comprar uma banana só, né? Com certeza. Se você chegar numa barraquinha e falar assim, quanto é que é o custo de uma maçã? É X, aí da dúzia é outro Y, né? Então, assim, a da Terra também, né, nos dá essa vantagem, comprando kits, e você pode montar o seu também, né? A gente está falando aqui da saúde da mulher, monte o seu kitzinho esse mês, ou seja, até hoje, você pode montar o seu kit e você não paga a taxa de inscrição. Além de fazer parte desse clube de vantagens, converse com o seu consultor, né? Além de pagar com 25% de desconto, nós, consultores de bem-estar, nós damos consultas gratuitas, montamos um protocolo de acordo com a sua necessidade, com o seu interesse. Todo mundo que se cadastra na nossa equipe tem um curso com 8 módulos que te dá um certificado no final. Nós temos uma plataforma de aulas gravadas, de e-books que você tem acesso. Enfim, é uma comunidade no WhatsApp para você poder tirar as suas dúvidas. Você tem todo um acompanhamento, né, de uma pessoa que vai poder estar te auxiliando. Lembra lá na frente, aquele uso seguro, né? Para estar construindo com você o seu dia a dia para você ter mais saúde e equilíbrio, né? Converse com a consultora de bem-estar que te convidou para estar aqui nessa aula hoje, né? Peça a ela mais informações e, com certeza, nós também estamos à disposição. Uma coisinha só que eu gostaria de dizer, para a gente encerrar. Até hoje, dia 31, né, de julho, a doTERRA está com a pré-venda do colágeno, que também é fundamental para a nossa saúde, né? O colágeno, ele é um composto, ele não tem só um tipo, né, de substância, ele é um composto com ácido hialurônico, ele tem vários, vitamina C, que é fundamental também para a saúde da nossa pele, cabelo, unha, intestino. Ele tem várias substâncias químicas que também vão atender a outras necessidades do nosso corpo que não seja só a beleza, tá? Imunidade, como eu falei, o gastrointestinal, a parte de musculatura, de cartilagem, fortalecimento articular. Então, converse com o seu consultor de bem-estar. Até hoje, dia 31 de julho, a doTERRA abriu a pré-venda, porque esse é um produto que foi lançado na convenção, então ele não vai ficar disponível ainda, né, para compra geral. Então, nós estamos à disposição também para te ajudar com o uso do colágeno, tá bom? Fabi, contigo, obrigada. Eu tenho um convite para fazer. A doTERRA também nos dá uma oportunidade de empreendimento. Se você tem interesse de conhecer o plano de negócios da doTERRA, de ser um parceiro, ser um consultor de bem-estar, desenvolvendo o seu próprio negócio, nós vamos ter uma reunião no sábado, agora, né, às 11 horas da manhã, para explicar o plano de negócio da doTERRA. Então, se você também tiver interesse, passa um oizinho lá para o seu consultor de bem-estar e ele, então, vai te passar o link da aula de sábado às 11 horas da manhã. Bom, fica aqui o nosso convite. Venha empreender com a gente. Um beijo. Uau, Obrigada, Fabiola. gratidão, Ana, por essa aula maravilhosa. Eu vi ali que eu preciso usar alguns óleos que eu não estava utilizando na minha rotina. Como é bom, né? A gente sempre aprender e relembrar. E obrigada, Ana, de verdade, por essa Nada, aula você. maravilhosa.
É pena que o Seremos tempo passa muito. muito rápido. É, aham. É, Mas a gente tem que olha, fazer uma masterclass, né, para a gente poder falar aí a manhã inteira. mas é bom, a gente está trazendo umas surpresinhas aí para o mês de agosto, e é bom deixar Isso. esse gostinho de quero mais, tá? Em breve nós estaremos anunciando, mas nós teremos aí um workshop com a Ana Cláudia maravilhoso. E aí vocês terão ela aí por 4 dias. Mas aí, gente, é a fundo o negócio. Aí É tudo que sim, eu hein? quero, né? Aí sim, vocês já veem assim, ó, com um caderno. Mas espere, eu vou deixar só um gostinho aqui de quero mais. Em breve vocês saberão detalhes. Aguardem, é só para deixar vocês curiosas. Obrigada, querida. Ai, que delícia, que bom. Obrigada, Raíssa. Rosalba, Carlinha, Karen, Nícia, Edinalva, Josana, Sabrina, Luísa. Que bom que vocês estiveram aqui com a gente. Vou deixar aberto agora para perguntas, tá bom? Fiquem à vontade. Gratidão, gratidão.